Então, basicamente, a ideia que eu queria falar hoje é como eu descobri que na verdade eu não me amo e que na verdade eu não sei quem eu sou. Parece extremamente problemático falar isso com tanta simplicidade, quando a gente sabe que essas duas ferramentas são literalmente uma das maiores que a gente deve ter se a gente quiser viver minimamente saudável, mentalmente, ok? Eu acho que reconhecer isso leva um processo. E também leva um processo reconhecer que tudo bem. Acho que a primeira parte é porque eu tô começando a perceber muitas vezes que o meu amor por mim mesma é muito condicional. No sentido que eu sempre pensei que talvez eu precisasse ter em vez de ser. E a gente performa muito o nosso amor. O nosso amor com os outros, o nosso amor com a gente, até a forma que a gente é com os outros. Então, é como se não fosse suficiente só ser eu pra eu conseguir me amar. Como se precisasse estar o tempo inteiro provando que eu preciso ganhar isso, eu preciso ganhar aquilo pra eu conseguir ser extremamente amada. E o que me fez perceber principalmente disso foi o exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ela é muito querida. E a gente é muito oposta em relação a algumas coisas, como por exemplo, eu sempre fiz muitos honors em premiações e ganhando aquilo, ganhando isso e enfim, sempre tive muita essa coisa de questão acadêmica. E na real, ela nunca foi pra faculdade. Em nenhum momento eu tô querendo aqui comparar que eu sou melhor que ela pra faculdade ou nada disso, porque nem na faculdade eu ainda tô. Mas é muito sobre como a gente tem perspectivas diferentes às vezes, dependendo da nossa relação com a gente mesma. Ela não precisou de nenhuma premiação, de nenhuma medalha pra ter pessoas incríveis ao redor dela. Ela só precisou ser ela mesma. No sentido de que a gente vê muita luz nessa pessoa de forma brilhante, assim, de forma linda. E ela tá cheia de pessoas que realmente amam ela do lado dela, que estão lá nos momentos bons, nos momentos ruins, que estão celebrando a vida dela, que estão aplaudindo as vitórias, que estão chorando as derrotas, e isso é extremamente lindo. E ela também tem um senso de autopercepção e de auto-amor muito bonito. E aí eu fiquei pensando que, caramba, eu nunca tive a oportunidade de ter pessoas assim comigo, no sentido de realmente estar comigo em todos os momentos. Geralmente é eu comigo em todos os momentos. E eu parei pra pensar que, na verdade, presença é um dos presentes mais legais que a gente pode dar pra gente mesmo e pros outros. E que, na verdade, a gente não precisa ter pra ser amado. A gente não precisa estar dando muitas coisas pra ser amado. E a real é que isso influencia em muitas coisas da nossa vida, quando a gente começa a entender que muitas das vezes a gente tá sendo condicional com o nosso amor, e com a nossa autoestima e com a nossa autopercepção. Como se eu vou te amar se você fizer tudo certinho, mas eu vou te autopunir pensando que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa egoísta, quando você falhar, quando você for humana e fazer mínimas falhas. Entende? Eu acho que eu tenho muito essa questão interna de ter algumas crenças realmente, de tipo, deixar meu erro ser minha identidade, quando na verdade a gente pode separar. E é aí que entra o fato de que eu comecei a perceber que eu não sei de mim mesma, porque quando eu vou dar qualidades ou exemplos de quem eu sou, às vezes eles são mínimos. E eu não tô desesperada, na verdade eu tô muito feliz que eu não sei sobre mim mesma, porque eu tô tendo a chance e a oportunidade de descobrir isso verdadeiramente. Eu acho que a gente tem muito na rede social, no Instagram, muitos coaches / psicólogos fazendo reels, falando sobre a importância de se autoconhecer, que se você não se autoconhecer, as outras pessoas vão lhe ditar tudo o que você tem que fazer, os seus limites. E sim, isso é real. Mas eu acho que muitos deles não falam o quão difícil e longo é um processo de autoconhecimento. E quanto esforço você vai ter que passar pra fazer isso. E de forma certa. É outra oportunidade de ter um terapeuta ou algo assim. Mas a gente sempre tem a oportunidade de ter recursos legais pra conseguir fazer isso. E eu acho que outra questão que entra aqui também é muito sobre às vezes a gente achar que autoconhecimento é só escrever no diário algumas coisas sobre você e ler muito sobre isso e ver experiências de outras pessoas que já passaram por isso. Eu acho que isso entra,
Mas eu percebi que eu fiz isso por muito tempo e eu pensei muito que o processo de cura, o processo de te conhecer fosse algo rápido. Tanto que eu colocava isso nas metas de ano, tipo, a meta de 2025 é me autoconhecer. Então eu teria, no caso, 365 dias pra fazer isso. Porém, na verdade, é que a gente esquece que não é tão rápido assim. E não é algo como você tá estudando pra uma prova que você sabe que até tantos dias você pode melhorar tanto. A gente não tem como medir muito isso, é muito subjetivo. Eu acho que simplesmente por não ser um dever de casa ou não uma obrigação do teu trabalho, do teu estudo, a gente pode procrastinar nessa questão. Mas na verdade é muito importante também a gente não dar devida importância às vezes para questões internas que as pessoas não estão vendo, porque elas não vão saber se a gente tá vencendo ou não sobre isso. É, outra verdade também. E eu acredito muito que o que tá me ajudando agora, a gente tá começando esse processo. Não tô dizendo que começamos e tal, mas eu acho que eu quero gravar sobre. Eu gravei um tempo desse sobre a questão da gente às vezes se sentir mais leve e o que a gente podia fazer. E o que eu aprendi é que às vezes também se expor a situações diferentes pra ver como você vai lidar com isso, como seus padrões mentais vão lidar com isso, pode ser uma boa. É o que o povo chama de exposure therapy, ou tipo, terapia de exposição, ou algo assim. Eu basicamente tenho um caderninho que eu tô anotando as novas situações que eu tô me colocando. E na verdade é muito, não só pra você ter essas novas situações de fazer algo difícil, mas é também pra você entender como é que o seu corpo e você está quando isso acontece. E é muito também sobre a ação. A gente pode entender os nossos padrões e tipo, a metacognição que tá acontecendo com o que a gente tá pensando. Porém, na real, às vezes isso não é só o suficiente, porque a gente sabe mais e agora o que é que pode acontecer depois disso, sabe? O que é que vai mudar se eu sei? E como é que eu posso mudar isso? E na real é muito difícil, porque é muito fácil a gente querer que seja rápido. Ok, a partir do momento que eu reconheci que eu tenho essa falha, que eu tenho esse padrão, eu vou fazer diferente na próxima vez, mas aí você não faz diferente na próxima vez. E só depois você se lembra disso. Eu acho que é um processo que requer muita paciência e amor. E aí a gente vem pro ponto de que, cara, você já parou pra pensar o quanto de vezes você literalmente se autopune? Eu acho que não necessariamente a gente fala de autopunição, é só falar, sei lá, da questão física, do que muitas vezes é o que acontece. Ou então, às vezes, questões de transtornos alimentares, que também é uma forma de autopunição. Eu só disse porque eu já passei, eu acho. Não, pera, isso foi muito errado. Eu só disse porque às vezes é uma forma de autopunição também. Mas também tem a questão mental. Às vezes o fato de você se identificar com suas falhas e seus erros e colocar isso como parte da sua identidade é uma forma de você autopunir alguma insegurança, algum trauma, ou alguma questão que tá dentro de você que você ainda não está descobrindo. E é sobre isso. Também fiquei meio assim quando eu percebi que a gente, no caso, a minha voz autocrítica o tempo inteiro tá falando eu sou, ao invés de eu estou tendo um pensamento, eu estou tendo um comportamento X. Mostra muito sobre como às vezes a gente esquece de separar identidade de comportamentos, identidade de erros, de falhas, identidade de questões que geralmente vão acontecendo tudo bem porque a gente é humano. E aí, justamente, entra também a questão do ter e do ser, que às vezes a gente, no caso que eu falo, coloca muito minhas conquistas e o que eu faço de bom como parte da minha identidade. Como se tirasse disso não fosse nada. Isso é extremamente frágil, porque a partir do momento que você percebe que as suas conquistas outras pessoas também podem ter, você tem uma grande síndrome do impostor, ou então você pensa que você não vale nada, já que outras pessoas também podem conseguir fazer igual ou melhor. E eu acho que aí entra várias camadas complexas. Eu não sei se você sentiu assim uma vez, mas a questão do ter dentro da tua identidade não significa que você é isso. E aí, a partir do momento que você retira tudo que você já conquistou, que você já fez, e que, sei lá, tuas histórias, tuas gostos, o que sobra pra ser você, sabe? E é aí nessa parte que eu não consigo responder. E aí é nessa parte que eu tô tentando entender. É um processo difícil e bagunçado, e às vezes eu acho que é extremamente diferente pra cada pessoa. Porque cada um tem um jeito estranhamente único de pensar e de fazer as coisas, e enfim. Mas é real que eu tô realmente disposta a entender mais quem sou, a me pôr em novas situações pra ver como é que eu vou reagir disso. E a entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido e o que não faz sentido, com muita paciência e com muito amor. Eu acho que se tu tá passando por um processo parecido de tentar entender mais como te amar,
Você é extremamente corajoso. De verdade. Porque eu nunca pensei que ter autocompaixão com os teus erros fosse tão difícil. A gente consegue fazer isso com todo mundo, mas é extremamente difícil com a gente. Tu já parou pra pensar nisso, mano? Tipo, meu Deus. Mas essas só são algumas noias. Por favor, não leve a sério nada que eu disse. Eu não sei se isso é verdade ou se não é verdade. E é isso. Tchau.